Viu como é que eu me sinto em casa? Depois eles vão puxar minha orelha, eu sei, mas tudo bem. Eu trago uma palavra da parte do Senhor. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, a viver. Deus tem uma palavra especial para você. Deus tem um bálsamo para o teu coração. Também Deus tem um confronto, uma disciplina, um puxão de orelha. Esse Pai amoroso para quem nós entregamos todas essas canções preciosas. Como foi gostoso entregar para eles esses louvores tão profundos, letras tão marcantes. Esse Deus que nos conhece quando estávamos em nossos lares, nos preparando para vir para cá. Esse Deus que sabe como está o nosso casamento, nossas finanças. Esse Deus que conhece o mais profundo da nossa alma, sabe do quartinho que a gente tranca 7 chaves, segredos que só Ele conhece. Esse Deus quer falar com você. Abra o teu coração, abra a tua alma, deixa o Espírito invadir o teu ser, deixa Ele renovar você, deixa Ele colocar coisas novas no teu interior, fazer brotar rios de água viva. Permita que não seja apenas mais uma sexta-feira, mais um aniversário da Viver. Deixa Ele tocar a sua alma, deixa Ele tocar você, porque se Ele tocar a gente, se Ele sussurrar nos nossos ouvidos e nós dermos ouvidos, então nós viveremos um tempo novo. Será uma noite extraordinária para a glória dEle. Deus quer mais. É isso que eu vim falar para vocês. Viver, Deus quer mais. 24 anos, ano que vem, se Deus nos permitir, nós teremos bodas de prata. Viver 25 anos. 24 anos é boda de opala, é uma espécie de uma pedra muito importante e muito especial. Ela é citada no livro de Apocalipse e no livro de Ezequiel. As bodas de 24 anos é de opala. Ela é citada, essa joia é rara e é citada nas Escrituras. É um tempo especial para nós esse ano de 2022. Prepare sempre o seu coração para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Talvez você tenha estagnado na sua vida espiritual, e aí Deus está dizendo para você nesta noite: eu quero mais. Eu quero mais. Talvez você veio querendo mais de Deus, e Deus está dizendo para você e para mim: eu quero mais de você. Parece que o jogo inverteu. Parece que Ele está por nos dizer que a gente poderia dar mais para Ele, que a gente poderia mergulhar mais fundo, que a gente poderia entregar mais generosidade, exercer mais os dons. Me parece que com 24 anos, nós estamos talvez numa fase, uma fase muito equilibrada, e aí vem Deus e diz: não, Viver, não se acomode, eu quero mais. E é extraordinário quando a gente faz essa leitura à luz de fatos das Escrituras. Por exemplo, me ajuda com um clique aí. O Éden. Deus tinha criado Adão e Eva e dado a eles a dimensão da administração do Éden, mas Deus queria mais. Eles conversavam na virada do dia, e aí Deus coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus queria mais de Adão e Eva. Eles tinham uma intimidade extraordinária, porque eles não conheciam o pecado, mas Deus queria mais. Deus queria inteireza do coração. Deus queria ser amado por Adão e Eva, não por obrigação. Deus queria ser amado por Adão e Eva por prazer. Não tocamos naquela árvore, porque Deus nos satisfaz. Um outro episódio bíblico que eu gosto demais é o de Noé. 500 anos, porque 600 ele termina a obra da construção da arca. A Bíblia diz em Gênesis 6 que Deus olhou para a humanidade daquela época, a população daquela época, e o texto diz que Deus achou graça na vida de Noé. Noé tinha uma vida íntegra no meio de uma humanidade condenada ao dilúvio. E Deus diz: eu quero mais. Mais, Senhor, mais. Você vai construir uma arca. E aí vocês sabem que demora alguns anos, cerca de 100, 120 anos,
para terminar a arca. Existe um outro episódio bíblico que eu acho extraordinário. Deus já tinha tirado Abraão de sua terra, de sua parentela, tinha feito ele caminhar pelo deserto. Ele viveu a experiência de Ló, né, de Sodoma, e aí ele vive a experiência do nascimento de Ismael, e aí Deus diz: Abraão, fala assim, eu quero mais. Mas não está bom, Senhor, já não está bom eu ter provado o quanto eu te amo, o quanto eu confio em ti, deixei a terra dos meus pais, Senhor. Abraão, fala, Senhor, eu quero mais. Pega o teu único filho a quem você ama, sobe o monte Moriá e me ofereça. Tem um outro episódio bíblico que chama muito a nossa atenção, que é um homem de 80 anos. E aí ele está cuidando do rebanho de seu sogro. E aí Deus aparece para ele, uma sarça que se queimava, mas não se consumia. E diz: Moisés, Moisés. E ele ouve a voz, ele reconhece a voz, ele diz: sim, Senhor, estou aqui. Moisés, eu quero mais. Senhor, eu tenho 80, eu quero mais. Quero os teus próximos 40 anos. Há algo da parte de Deus para nós que ainda não fomos capazes de conceber. Um Deus que nos quer para si. Um Deus que quer mais da gente. Nas relações que a gente tem humanas, às vezes familiares, com amigos, afetivo, parece que é um limite. Parece que as pessoas não querem mais da gente, não esperam mais nada da gente. Mas aí vem Deus ao longo da história, ele diz: eu quero mais. A grande pergunta que Agostinho fez é: como pode um Deus suficiente querer algo da gente? Poderia Deus querer o meu dinheiro? Sendo Ele o dono da prata e do ouro? Claro que Ele não quer o meu dinheiro. Poderia Deus querer o meu amor? Mas Ele, o Pai, o Filho e o Espírito se amam profundamente. Talvez não seja também o nosso amor simplesmente. Deus quer a gente por inteiro. Deus quer a nossa atenção, como a gente cantou. Deus quer conversar. É sobre isso, viver, que eu vim para falar. Sobre os anseios. E anseios não confunda com ansiedade. Porque Deus nunca poderá ser tomado por uma ansiedade. Porque Ele tem todas as coisas sob seu controle. Mas há expectativas. Anseios no sentido de: filho, se você acordar. Filho, se você descobrir que aquilo que você tem me dado pode ser muito maior. Se você perceber, filha, que eu tenho te acordado de madrugada para a gente conversar. Filho meu, jovem, se você entender que eu tenho questionado as suas escolhas, porque eu quero mais de você, eu quero você por inteiro. Como é bom saber que eu não atingi o limite da relação com Deus. Ele quer mais de mim, Ele quer me usar mais, Ele quer me abençoar mais. Deus quer abençoar mais vocês. Queiram se revelar a este Deus como disponíveis, dispostos a viver novos planos, novos sonhos, novos anos. Que venham outros 24, que a gente celebre os 50 e a gente olhe para trás: Senhor, obrigado. Eu fui usado por Ti para abençoar as gerações que passaram pela viver. Obrigado, Deus, porque olho para trás e vejo o quanto o Senhor usou a minha casa, a minha família, a minha posição, a minha intelectualidade. Obrigado, Deus, obrigado. Algumas semanas atrás, nós sepultamos uma membro da igreja. Eu sabia que ela era muito generosa, mas eu não tinha noção do quanto. Então, eu estava na faculdade, e aí uma mensagem chegou e disse: pastor, a Rosângela acabou de ser internada e não está bem.
sentir de Deus, você tem que ir para lá. Peguei o intervalo da faculdade, fui para lá. Foi o tempo de chegar, orar com a família e receber a notícia da morte dela. Foi desse jeito. Às vezes o Espírito incomoda você e você acha que é apenas o acaso, que é apenas coincidência. Quando você sentir esse incômodo, dê ouvidos, faça o que Ele está te conduzindo para fazer. E aí eu chorei com a família, e aí a gente fez aquela parte pastoral, de conduzir tudo, mas eu fiquei assustado, porque 13h a igreja estava repleta. E aí, depois que nós celebramos, adoramos a Deus pela memória do que aquela irmã representava para cada um de nós, completamente convictos de onde ela estava naquele momento, desfrutando das promessas que Deus havia feito para ela e que ela abraçou pela fé em Cristo. Várias pessoas vieram em mim, pastor, ela colocou comida na minha mesa. Pastor, ela pagou a faculdade do meu filho. Pastor, estava endividado e ela me ajudou. Bênção foi aquela irmã. E como eu glorifiquei a Deus pelo legado dela, 61 anos ela faleceu. Eu disse, ó Deus, não permita que a minha vida seja infrutífera. Ó Deus, permita que eu possa tocar em pessoas e não apenas esbarrar nelas que cruzam o meu caminho. Pensem nisso agora. Abram a alma e o coração para ouvir esse Deus, dizendo de forma tão doce, eu quero mais de você. Eu quero mais de você. E aí, o único texto que me veio à mente foi João 4. Eu queria que você deixasse aberto. Você já conhece a história. Se não der para ler, fique em paz. Aliás, nem precisa acender a luz. Você conhece a história. Eu vou contar essa história em 4 etapas. Deixa aberto em João. Pai, fala com a Viver mais uma vez. Fala com cada um de nós, com aqueles que nos acompanham, que ouvirão essa mensagem no futuro. Ó Deus, fala por meio da Tua poderosa palavra, que jamais torna para Ti vazia, mas faz exatamente aquilo para o qual o Senhor a determinou para fazer, transformar, quebrantar, restaurar. Ó Deus, faz com que Tua palavra seja viva e eficaz em cada coração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você sabe a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Versículos 4-9. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Primeiro princípio desse Deus que quer mais. Deus quer diálogo, mas você insiste no monólogo. Deus quer dialogar com você. Deus quer explicar coisas que você ainda não entendeu, mas você insiste em só falar e não ouvir. Conhecem alguém assim? Que você quer conversar, você quer abrir o teu coração, você quer contar as coisas, mas ela não está disposta a ouvir, ela fala o tempo todo. Você tenta pegar um intervalo, um gancho para poder dizer, deixa eu contar uma novidade, mas ela não deixa. Deus quer diálogo, Deus quer conversar, Deus quer responder a indagações da nossa alma, Deus quer apontar portas, Deus quer dizer por que nós estamos vivendo desta forma. Ele está dizendo, você tem me clamado, mas não para ouvir as coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Você tem pedido, mas você não é capaz de me dar atenção. A mulher não entendeu, mas porque muitas vezes ela foi ao poço falando consigo mesma. Eu preciso mudar essa vida.
ó Deus, faz alguma coisa. E quando Deus se manifesta na frente dela, ela tem dificuldades em travar um diálogo. Nós somos assim também. Nós falamos demais, ouvimos pouco. Há decisões que nós temos tomado e que não foram bem-sucedidas. E a culpa não é de Deus, porque Ele tentou usar pessoas, usou canções, mas você não ouviu. E essa situação de não ouvir Deus, a gente só fala, ela é de Gênesis e Apocalipse, você sabe disso. Você já ouviu diversos sermões em que Deus, pela sua palavra, Ele chama a atenção para uma escuta cativa. Escuta, filho meu. Provérbios repete várias vezes: filho, escute, escute. Nós não somos capazes de oferecer a Deus um ouvido atento, porque falamos demais, não conseguimos ouvi-lo. Então, ele está tentando travar um diálogo com uma mulher. Viu, ele chegou antes no poço. É interessante essa história, eu não me canso de desfrutar de detalhes dessa história que a gente já ouve há tanto tempo. Ele se assenta e ele espera, lá vem a minha filha e eu vou conversar. E aí quando ele começa a conversar, como é que você conversa comigo? Como é que você quebra uma cultura? Você não entende, eu sou mulher e eu sou samaritana. Eu só quero conversar. Quantas vezes a gente diz: Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor insiste em me perdoar? Ele diz: eu só quero conversar com você. Eu só quero ouvir a tua alma. Eu só quero te contar o quanto você é importante para mim. Eu só quero te dizer os sonhos e os planos que eu tenho para você. Não foi isso que o profeta disse? Eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Viver, Deus tem planos para a nossa comunidade. Deus tem sonhos. Deus tem desejos. Ouçamos o Senhor, que insiste e insiste em marcar encontros conosco aqui. Quantas vezes os pastores dessa comunidade foram usados por Deus para falar com você, e a gente estava com o nosso coração preso a uma outra coisa, a uma outra demanda, a uma outra preocupação. Deus quer diálogo, Deus quer conversar. A gente insiste no monólogo. Deus quer mais. Deus quer mais. Eu tenho certeza do que eu vou afirmar agora a vocês. Certeza. Enquanto você me ouve, Deus está falando com cada um de vocês. Mas haverá um momento que eu acredito ser tão especial na Viver, todas as vezes que eu venho aqui. É o momento que Deus diz: vamos lá, me responda agora, fale comigo, diga o que você entendeu de tudo que eu te ministrei, faz sentido para você. Não fique terceirizando a palavra para quem não veio, não fique tentando lembrar de uma pessoa que deveria estar aqui para ouvir essa palavra. É com você que Deus está falando, é para você. Então pegue essa palavra ao final e diz: Senhor, obrigado, eu entendi. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero conversar contigo. Porque senão, a gente não tem experiência para falar com Ele. E é tão bom quando a gente conta para os outros, né? Olha, o Senhor falou comigo. É mesmo, é. Eu pastorei uma pessoa, e eu quando falava do púlpito que Deus havia falado, ela me esperava no final e disse: pastor, como é que foi isso? Sarça se queimou? Eu falei: não. Houve alguma coisa sobrenatural, tipo o sol escureceu? Eu falei: não. Estava andando de carro, Deus falou comigo, porque Deus quer falar com a gente. Imagine um Deus tão distante, um Deus totalmente indiferente. Esse não é o Deus das Escrituras. Ele chama Daniel pelo nome, ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro de uma fornalha. Ele chama Ruth, ele chama Esther. Ele é capaz de acordar Samuel. Samuel, fala comigo. É importante que a gente entenda isso, Viver. Porque
pode ser que a gente caiu na armadilha da religiosidade. A gente só vem, a gente só deixa a tradição nos trazer. Mas Deus quer se revelar a cada um de nós, mais do que fomos capazes de conhecê-lo até aqui. Há mais, muito mais a conhecer de Deus do que você soube até esse momento. Então a mulher, ela se depara com um Deus que quer dialogar, que quer conversar. Para mim isso é muito importante. Todos nós reconhecemos um detalhe desse texto. Ele queria tanto um diálogo particular, que ele não queria a intromissão dos 12. Isso aqui é muito especial. Tem hora que estamos somente nós e Ele. Ele faz calar todo mundo ao nosso derredor. Isso é tão sério. Esse ciúme que a Bíblia diz do Espírito, que não é o nosso ciúme humano, é um outro ciúme. Ele diz, eu quero só você. E aí, por Ele nos amar tanto, Ele faz exatamente como fez com os 12. Diz, vamos lá, agora só estamos nós dois. Ele quer diálogo, mas você insiste no monólogo. Segundo, a partir do versículo de número 10 até o versículo 15. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Deus quer profundidade, mas você insiste na superficialidade. Ele quer te levar para águas mais profundas. O gostoso dessa história é que a mulher samaritana, ela aceita diálogo. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais desfrutamos de sua poderosa presença. Quanto mais queremos conversar com Deus, ouvir a sua voz, acatar os seus conselhos, mais profundo se torna a nossa relação com Ele. Como que na história de raízes que vão se aprofundando, para o dia mal quando chega a gente fica tão firme, a gente chora, a gente se abate, mas nossa fé fica firme, porque tem raízes tão aprofundadas em Deus, que nenhuma tempestade nos arranca da rocha, onde nós nos firmamos. Jesus quis tanto isso com os apóstolos. Foram 3 anos ininterruptos, e eu e vocês sabemos como foi o momento da sua crucificação. O medo que arrancou do coração de cada um deles as experiências mais poderosas que o ser humano poderia ter vivido. Andar sobre as águas, ver Jesus levantar tantos paralíticos, curar a lepra, trazer o filho da viúva de Naim à vida, trazer Lázaro à vida. Tudo isso fugiu do coração deles. E Jesus plantando e plantando por 3 anos ininterruptos. Tem sido assim na nossa vida. A gente se converteu há tantos anos, mas a gente é tão infrutífero, a gente é tão superficial, a gente se deixa levar por tão pequenas coisas, a gente flerta com coisas tão perigosas, que nos levam para distante dEle. A gente aprova um ato desonesto, a gente dá um jeitinho numa coisa, porque a gente não ouve mais. Porque os ouvidos agora são treinados para ouvir a si mesmo. Então Jesus está dizendo, você precisa saber de que águas eu estou falando. Não essa,
que você bebe, daqui a pouco tem que beber de novo e beber de novo. Eu estou falando sobre uma coisa extraordinária que pode jorrar de dentro de você, que expulsa mágoa, que destrói arrogância, que te põe de joelhos, que te faz me desejar dentro do metrô, que no momento em que eu te apresento uma pessoa que está vivendo um problema muito grave, você se solidariza imediatamente. Por quê? Porque você vive nas águas profundas. Deixa eu repetir uma frase que eu escrevi para mim mesmo. Às vezes, a nossa vida cristã é comparada a crianças que descem até o litoral e, sob um sol maravilhoso, preferem construir castelinhos na areia, ao invés de mergulhar na praia. Às vezes, nós vivemos a nossa vida brincando na areia, quando Deus disse: eu tenho um mar à sua disposição para você mergulhar. E você brinca de construir castelinhos na areia. Essa é uma noite que a gente vai dizer isso para Ele. Eu vou dizer com vocês de novo: Senhor, não me deixe ficar brincando na areia, porque eu quero mergulhar no rio da Tua graça. Ah, Deus, eu quero mergulhar profundamente. Eu quero conhecer coisas que eu ainda não fui capaz em toda a minha história contigo de conhecer. Por isso é que Moisés, depois de ter visto todo o sobrenatural, codornizes visitando o acampamento, coluna de nuvem durante o dia protegendo do sol escaldante do deserto, coluna de fogo para guiar e proteger das serpentes que saíam da areia. Ele viu as 10 pragas caírem sobre o Egito. Ele viu a rocha brotar água. Ah, o que Moisés viu? O mar se abrir. Ele disse: Senhor, pode falar, Moisés. O senhor não vai ficar irritado comigo? Que isso, Moisés? Pode pedir. Eu quero te ver. Mas você viu os meus dedos escrevendo as leis? Eu sei, eu vi. Mas você viu a minha glória sobre o Shekinah? Eu sei, Senhor. Mas eu quero te ver. Você sabe o que Deus respondeu para Moisés? Não é assim: ô menino, vai te catar. Ele não disse para Moisés: Moisés, eu acho que você não está batendo muito bem. Ele disse assim: olha, tudo bem, eu vou tentar te proteger, porque se você me ver sem a minha proteção, você morre. E eu não quero que você morra, mas eu vou permitir que você me veja. Entendem que Deus nos quer levar para níveis muito maiores do que nós fomos capazes de viver até aqui? É gostoso conversar com o meu pai. Quando eu vou até Volta Redonda, estive agora recente, a gente começa a conversar, meu pai começa a chorar. Porque as coisas de Deus são muito especiais para ele. Ele já leu muitas vezes a Bíblia, mas aí eu falo: pai, e aí, você vai pregar sobre o quê? Pai, eu vou pregar sobre Jonas. E Jonas, né, filho? Meu pai já leu muitas vezes a Bíblia. Aí eu falo: pois é, pai, que coisa, né, pai? Chamado por Deus para pregar a uma nação que Deus tinha um amor. Aí ele começa a chorar. Porque viver em águas profundas é experimentar em cada conversa sobre Ele a sua doce presença. Não importa onde, se numa fila esperando o seu momento para pagar uma conta, ou num lugar como esse, onde nós consagramos para Deus manifestar o seu poder através da sua palavra. Pensem nisso. A mulher samaritana começou a entender para onde Jesus estava conduzindo a conversa. Terceiro lugar, versículo 16. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente, para Jesus isso foi muito bom, porque ela disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?
Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte, ou em Jerusalém, ou dentro do metrô, ou no Colorado. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, como se Jesus olhasse para o relógio, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus quer sinceridade, mas você insiste na falsidade. Fico pensando se esse encontro se desse nos nossos dias. E aí Jesus se aproximasse e dissesse: e aí, está tudo bem? O que ela responderia? O que ela responderia? Tudo bem. Não é assim que a gente faz? O brasileiro, ele tem um jogo de cintura, mesmo nos cumprimentos. E aí, como é que você está? Tudo bem, em paz. Tudo em paz, nada, está virado de cabeça para baixo, está um caos a vida dele, mas a gente diz que está tudo bem. E a gente usa isso também nos diálogos com Deus. Senhor, obrigado porque está tudo bem, conheço você, está nada bem, está cheio de feridas abertas, está todo ferido na alma, se sente desprezado, se sente abandonado, esquecido, humilhado, está nada bem, não consegue perdoar, não consegue se livrar da pornografia, não consegue abandonar esse vício, não está nada bem. O interessante é que Jesus, Ele quer sinceridade. Então Ele diz: olha, vai chamar o teu marido. É claro que Jesus sabe, Ele sabe, Ele é o Deus onisciente, vai chamar o teu marido. O gostoso é que aquela mulher, lembra de Águas Profundas? Ela está experimentando, que nunca viveu, ela está se sentindo confortável, ela está se sentindo à vontade, e ela diz: eu não tenho marido. E diz: você disse a verdade, você foi capaz de dizer a verdade. Não há nada que Deus preze tanto pela nossa verdade, a minha e a sua, porque Ele nos conhece, Ele só quer que a gente assuma, que a gente abra a alma, que a gente diga de fato quem somos, que está doendo, que a gente não suporta mais, que já chegou no limite. Os profetas disseram isso. Você sabe de Elias, dentro da caverna: eu quero morrer. Você sabe que os grandes homens da história, eles vivenciaram momentos difíceis e eles abriram, escancararam o coração para Deus. Não esconda nada dele. Abra, viva em sinceridade, irmão e irmã, porque isso é tudo o que Ele quer. A gente consegue se mover muito bem nessa sociedade, a gente esconde as coisas, a gente se dá muito bem, mas não com Ele. Ele ama a nossa sinceridade, Ele quer a nossa realidade, porque só assim Ele pode transformar. Enquanto a gente fizer de contas que está tudo bem, Ele diz: está bom, então vai nessa tua força. Mas quando a gente ousa dizer: eu não tenho marido, quando a gente ousa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou mal, Senhor, meu casamento vai terminar, Senhor, o meu filho está nas drogas. Quando a gente ousa dizer: Senhor, Tu sabes que eu perdi a mão da administração financeira, estamos endividados, Senhor, Tu sabes que eu recebi um diagnóstico médico, eu não sei o que fazer com isso. Quando nós ousamos dizer a verdade, Deus que é a verdade se manifesta, se revela, lança luz. É importante que a gente diga isso. Satanás ama a falsidade. Por isso, os religiosos da época de Jesus eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E Jesus vai tentando arrancar a verdade de Pedro. Senhor, eu nunca te abandonarei. Pedro, essa não é a tua verdade. A tua verdade é que você vai me negar no momento da pressão. Talvez Tomé tenha dito: eu creio em ti, Tomé. Depois da ressurreição você ainda vai pedir para colocar os dedos onde entraram os cravos.
Jesus chacoalhava os apóstolos o tempo todo. Você se lembra de Tiago e João? Jesus manda fogo destruir. João, que coração é esse? Te chamei para andar comigo, porque eu vim para salvar. Ele odeia a falsidade. A gente até consegue conviver com a falsidade na família. Dá até para viver e passar batido, mas para ele não. Viver, Deus quer a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? Qual é a tua verdade? E se tiver que chorar, chore. Chore. Se Ele está dizendo agora para você, você fica o tempo todo segurando o choro. Chore. Não é à toa que Jesus ensinou: felizes aqueles que choram, porque eu os consolarei. O choro da verdade, o choro da realidade, o choro dos dias difíceis. Eu e a minha esposa, a gente tem chorado muito diante do Senhor. O choro de quem precisa dEle, de quem depende. E aí o Senhor vem respondendo, falando conosco profundamente. Por último, versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Aleluia. Quando Ele vier, Ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu sou o prometido. Eu sou a raiz de Davi, mulher. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o prometido Messias para Israel. Eu que falo com você. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua estrela da manhã. Sou para você teu príncipe da paz. Naquele momento, versículo 27, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado, orientadas pela palavra daquela mulher, guiadas pela mensagem entregue por ela, para ver Jesus. Deus quer atitude, mas você insiste na apatia. Ele quer mais. Ele quer mais. Quantos desafios já não foram feitos ao longo desses 24 anos aqui? Desse púlpito, dos outros lugares onde a gente estava. Quantos desafios? Quantas vezes os pastores, os obreiros, os líderes não se uniram para desafiar-nos e a gente ficou apático, ficamos indiferentes. Quantas vezes nos foi dito: olha, a gente precisa do seu apoio, ligue para alguém, veja como é que está, convide alguém. E a gente disse: essa é uma tarefa para eles, é a tarefa para os obreiros. Quando aquela mulher sentiu o coração pegando fogo, quando Jesus disse: sou eu. Você? Sim, sou eu. Eu sou o Filho do Altíssimo. Você que acabou de conversar comigo e bebeu da água que eu te... Sim, eu. É extraordinário essa capacidade que Deus tem de nos incluir nos seus projetos, de contar conosco para grandes revoluções. E a gente não se deu conta ainda. A gente continua apático. Aquela mulher, ela não vê outra coisa senão, ela deixa o cântaro e corre na direção da aldeia. E ela chega gritando: gente, venham me ouvir. Eu fico imaginando o que aquelas pessoas disseram ao identificar a voz dela. É aquela mulher que está no 6º casamento. É igual uma louca gritando. Outro deve ter dizido: eu nem sabia qual era o tom da voz dela. Mas o que o texto diz é que muitos saíram para ouvir. E ela disse: eu acredito. E eu conheci aquele que foi profetizado. Eu conheci aquele de quem Isaías falou, Abacuque, Joel. E aí todo mundo sai
na direção do poço. Atitude. Ela poderia ter voltado quieta, talvez dizer para as pessoas da sua própria casa: eu tive uma conversa tão estranha hoje no poço. É mesmo? É. Encontrei um judeu. Esse judeu parecia conhecer toda a minha vida. Ao invés disso, ela grita aos 4 cantos do mundo. Não é à toa. A primeira pessoa para quem Jesus se revelou como Messias é para uma mulher. Para quem ninguém naquela aldeia dava um tostão. Se tornou a joia rara. Brilhou sobre toda a sua vila. Porque ela reconheceu que o Senhor quer atitude. Deus espera atitude. Deus quer mais de você. Deus quer mais de cada um de nós. Deus quer que a gente perdoe. Deus quer que a gente entregue os nossos filhos. Consagre. Eduque aos pés da cruz. Deus quer que a gente seja generoso. Deus quer que a gente estenda a mão ao aflito. Deus quer que a gente fale dele na faculdade. Deus quer mais. Deus quer atitude. Ele requereu de Gideão, requereu de Elias, requereu de Eliseu, requereu dos apóstolos, de Paulo, de Silas, de Barnabé. Ele quer atitude. Ele quer atitude da gente. Eu encerro contando uma história, das mais preciosas que eu já pude me deparar. Evan Roberts tinha 26 anos em 1904. Ele é o responsável pelo maior avivamento que o país de Gales já viveu. Quando ele tinha 18 anos, diz a biografia de Evan Roberts, criado desde cedo numa igreja como essa, cantou no coral de crianças, participou das peças de Natal na igreja dele, até arriscou dar aulas também, cantou no coral, na cantata de Páscoa. Aos 16, Evan Roberts, um dia, trabalhando na mina com seu pai, ele sentiu o Senhor chamar: Evan, quero mais. Diz que ele saiu da mina, se ajoelhou e disse: o que o Senhor quer? Eu quero te entregar o país de Gales. Diz então que dos 18 até os 26 anos, ele praticou uma entrega completa do seu ser. Um dia, ele subiu no alto de um monte, recitando recitando a oração do Pai Nosso. E diz a biografia de que quando ele chegou na parte, venha a nós o teu reino, o Espírito disse: peça só isso, venha o teu reino. Diz que quando ele chegou em cima, ele disse: olha para o país em que você mora e diga: venha o teu reino. De 1904 a 1905, Evan Roberts liderou um projeto que começou com 4 pessoas, levou 100 mil pessoas à conversão a Cristo. Em um ano, esse jovem com 26, porque se entregou tanto a Deus, porque ouviu Deus e disse: Senhor, então, se o Senhor quer mais de mim, eu entrego tudo a Ti, todo o meu ser, todos os meus anos. 100 mil pessoas se converteram a Cristo. Fizeram um estudo. 7 anos depois fizeram um estudo com uns 100 mil pessoas em País de Gales que se converteram. Todas elas estavam firmes na igreja. Talvez você ouvindo essa história, porque eu reli essa história e disse: Senhor, faz de novo. Estou aqui. Usa a minha vida para a Tua glória. E a gente cantou uma canção, e eu fico muito à vontade aqui também para poder pedir. Pede música, aquela que nós já cantamos, Tudo de Mim. Cantamos, essa mesmo que você ia cantar, né? Ok, que bom. Essa canção, ela vai servir para a gente agora conversar com Deus. Deus falou, agora Ele quer te ouvir. Ele quer que você diga: Senhor, eu entendi. Meu casamento é Teu. Eu tenho tentado conduzir o meu casamento na minha força, mas não está dando certo. Ele é Teu.
Senhor, eu tenho tentado conduzir meu filho na minha força, ele é teu também, Senhor. Minhas finanças são tuas, meus sonhos são teus, minhas dificuldades são tuas, meu passado é teu. Gente, nós vamos tornar essa noite memorável. Vai ser a nossa celebração de aniversário, de uma entrega completa ao Senhor, porque Ele te quer desse jeito que você está. Ele te ama dessa maneira, porque a revolução começa na entrega de como estamos, para nos tornarmos quem Ele quer. Então nós vamos cantar, e ninguém é obrigado a vir. Apenas se você entendeu a palavra desta noite e quer experimentar isso, e quer dizer: Senhor, se o Senhor quer mais de mim, estou disposto a entregar mais de mim para Ti. E depois um dos pastores vai subir e vai nos consagrar nesse momento ao nosso Deus.